Canadá e o problema com monumentos nazistas. Vamos ver aí o texto do Taylor Noax, com tradução da Tamira Roddy. Vamos ver aqui juntos. Um jornalista da cidade de Edmonton, a capital da província de Alberta, é o mais recente canadense a ser acusado pelo crime de vandalismo a um movimento nazista. Como o Canadá chegou a dar guarida a tantos monumentos dedicados a colaboradores do nazismo ucraniano, está na base de alguns dos capítulos mais sombrios da história do país. Vamos ver juntos aqui esse texto. Em 14 de outubro de 2022, a polícia de Edmonton apresentou uma acusação de $5.000 canadenses contra o jornalista Duncan Kinney, alegando que ele escreveu com spray as palavras "na realidade um nazista" no busto de Roman Shukveishi, um ultranacionalista ucraniano e colaborador nazista na Segunda Guerra Mundial. A acusação refere-se a um incidente em agosto de 2021, no qual o monumento localizado no terreno do complexo da Unidade da Juventude da Ucrânia, no norte de Edmonton, foi vandalizado. Kinney é um jornalista independente e um editor principal colaborador do Progress Report, um projeto de comunicação do Progress Alberta, que inclui um podcast semanal, um boletim informativo e relatórios investigativos regulares. Kinney escreveu várias vezes nos últimos anos sobre o movimento de Shukevich, inclusive sobre o vandalismo. A estátua não foi vandalizada uma única vez. Desde a sua inauguração, ela vem sendo continuamente grafitada, com a denúncia de que o referido foi um adepto dedicado do nazismo, como ocorrera em dezembro de 2019, quando as palavras Naziskan, escória nazista, marcaram o monumento. Em 2020, Kinney reportou a um dos representantes do complexo da União da Juventude Ucraniana e a Liga dos Ucranianos Canadenses admitiram que o Progress Alberta a possibilidade da polícia de Edmonton estar investigando as pichações da estátua como crime de ódio, embora isso até então não estivesse confirmado pelas autoridades. Em um comunicado emitido em 31 de outubro de 2022, Kinney explicou que foi preso por um policial da Unidade de Crimes de Ódio e Extremismo Violento da polícia de Edmonton, acompanhado por outros 3 oficiais. O monumento não está sozinho entre as celebrações aos colaboradores ucranianos da Segunda Guerra Mundial no Canadá. O monumento situa-se perto do túmulo do cemitério St. Michael de Edmonton, que é dedicado aos veteranos da 14ª Divisão de Granadeiros da Waffen da SS, também conhecida como a SS Galizien, uma divisão de voluntários ucranianos nacionalistas. O monumento foi vandalizado em 2021 com a indicação de Nazi Monument 14ª Waffen SS, o monumento nazista da 14ª Waffen da SS. Os grupos de judeus e poloneses do Canadá vêm pedindo há décadas a remoção dos monumentos e, na sequência dos recentes incidentes, renovaram as suas demandas. De monumentos ucranianos no Canadá, a questão dos nazistas. Esse cara era o líder do exército insurreto ucraniano, braço armado da facção de Stepan Bandeira, da Organização dos Nacionalistas Ucranianos. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Shukevich comandou diversas unidades militares compostas por extremistas nacionalistas, ucranianos, que serviram à Armada Germânica. Ele foi um dos responsáveis por uma campanha genocida de limpeza étnica realizada contra a população polonesa da Volínia e da Galícia Oriental, que tinha como objetivo criar uma Ucrânia etnicamente homogênea. Estima-se que o número de mortos nessa campanha varia entre 60 mil e 100 mil pessoas. O consenso histórico é que Shukevich foi responsável pela morte de dezenas de milhares de pessoas, incluindo poloneses, judeus, bielorrussos, russos e até mesmo outros ucranianos, particularmente os partisans comunistas, aliados do Exército Vermelho. Fala, Tony, querido, bom dia, democratas. Pinguem superchats, gente. Estamos com pouquíssimos superchats, faltam 46, passamos sem curtidas, o que é ótimo, gente. A gente vai fazendo aqui o nosso trabalho para todo mundo ficar muito bem informado. Deixa eu ver aqui mais alguns comentários aqui, gente, para todo mundo ficar por dentro de tudo. Deixa eu ver aqui só um minutinho. É isso mesmo, tá certo. Vamos seguindo aqui com a leitura.
Em sua atuação como colaborador nazista e líder da Organização dos Nacionalistas Ucranianos, Shukevich foi responsável direto pelo Holocausto na Ucrânia. Segundo o historiador John Paul Rinka, no decorrer do inverno de 43 a 1944, a facção dele, a Organização dos Nacionalistas Ucranianos, realizou uma emboscada para assassinar judeus ucranianos refugiados nas florestas da Ucrânia Ocidental. O cemitério ucraniano San Volodymyr, em Oakville, em Ontário, abriga o memorial da 1ª Divisão Ucraniana do Exército Nacional Ucraniano. O Exército Nacional Ucraniano foi criado pelos nazistas e reunindo ucranianos que haviam se engajado e lutado na 14ª Divisão da Waffen-SS. Quando o memorial de Oakville foi inaugurado e tão logo pichado com os dizeres Monumento à Guerra Nazista, a Polícia Regional de Halton deu início a uma investigação por crime de ódio. Este mesmo cemitério também abrigava um outro monumento em homenagem ao exército ucraniano insurreto. Shukevich também foi elencado, junto com outros apoiadores do nazismo, grupos fascistas variados e criminosos de guerra. Na companhia de centenas de indivíduos que foram listados por serem homenageados no ainda incompleto Memorial das Vítimas do Comunismo, em Ottawa, cujo orçamento corresponde a 7,5 milhões de dólares, a filial de Edmonton da Liga de Ucranianos Canadenses comprou diversos tijolos virtuais em homenagem a Shukevich, como parte de uma campanha no estilo de financiamento coletivo destinado para arrecadar para a construção do memorial. Fotos dele e de Stepan Bandera também puderam ser vistas nos centros culturais e comunitários ucranianos por todo o Canadá. Eles são considerados heróis entre os atuais ultranacionalistas ucranianos, tanto na Ucrânia como entre a comunidade da diáspora ucraniana. Shukevich e Bandera são apresentados principalmente em desfiles comemorativos, bem como em marchas tradicionais, como vem acontecendo em Lviv e Kiev, né? Evocando fascistas para eliminar comunistas. O porquê do surgimento de tantos monumentos dedicados aos colaboradores nazistas ucranianos no Canadá está enraizado em alguns capítulos sombrios da história canadense. O país conta com a 2ª maior comunidade da diáspora ucraniana mundial, ficando atrás apenas da Rússia, com aproximadamente 1,3 milhões de canadenses, proclamando-se parcial ou inteiramente descendentes de ucranianos, ou seja, cerca de 4% da população nacional. As primeiras ondas de imigração ucraniana começaram na segunda metade do século XIX. Os ucranianos, assim como os demais grupos étnicos da Europa Central e Leste Europeu, foram incentivados a estabelecer-se e cultivar nos prados do oeste do Canadá e nas terras da época que tinham sido recentemente desapropriadas de seus originários habitantes, os indígenas, pela força. Assim como muitas comunidades de minorias culturais que estavam tentando fincar raízes no Canadá, particularmente na virada do século XX, os ucranianos enfrentam discriminação e, particularmente na virada do século, enfrentam discriminação e, para lidarem com isso, formaram organizações fraternais e beneficentes. Fala, Osmar, de Rio Verde, Goiás. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando aí de diferentes partes do Brasil. Alguns desses grupos evoluíram para organizações mais abertamente socialistas, incluindo o Partido Social Democrata Ucraniano do Canadá, que foi tornado ilegal pelo governo canadense e teve as suas lideranças presas pelo governo canadense em 1918. Da mesma maneira, o governo canadense, que à época da Primeira Guerra Mundial considerava os ucranianos como parte do Império Austro-Húngaro, condenou cerca de 8 mil ucranianos canadenses ao trabalho escravo, presos em campos de concentração. Em alguns casos, esse trabalho forçado estendeu-se até meados de 1920, quase 2 anos após o fim da guerra. Aproximadamente 80 mil ucranianos foram obrigados a se registrar como inimigos estrangeiros neste mesmo período, apesar de muitos terem sido libertados por volta de 1916, 1917. Os ucranianos foram reclausurados após a Revolução Russa, no contexto da ameaça vermelha disseminada no Canadá naqueles tempos. Depois da Segunda Guerra Mundial, o território canadense recebeu uma outra onda de imigração ucraniana. Esta incluiu pessoas que não sofreram migração forçada, encontradas na Alemanha, e prisioneiros de guerra no campo dos aliados, no fim do conflito. No final dos anos 70 e início dos anos 1980, começaram a circular rumores de que os nazistas de alto escalão e seus colaboradores haviam encontrado refúgio nos Estados Unidos, no Reino Unido, no Canadá e na Austrália. Isso levou à investigação pelos governos
dos respectivos países. Em 1985, uma comissão de inquérito foi nomeada pelo primeiro-ministro Brian Mulroney, liderada pelo juiz Jules Deschênes. O inquérito foi criado na sequência da publicação do None is Too Many, um balanço da questão histórica das políticas de imigração antissemitas no Canadá. Essas políticas em vigor, mesmo após a Segunda Guerra Mundial, impediu os judeus europeus de migrarem para o Canadá, em parte devido às preocupações equivocadas que os judeus trariam o comunismo para o Canadá. As autoridades canadenses permitiram simultaneamente que conhecidos ou possíveis entusiastas nazistas pudessem emigrar, já que estes sim poderiam ser considerados anticomunistas confiáveis. Lobistas ultranacionalistas ucranianos. A comissão de Deschênes teve atuação extremamente restrita. Seu escopo foi limitado e ela falhou na consulta dos arquivos soviéticos e do leste europeu. Uma grave falha resultante da pressão de grupos da diáspora da Europeia Oriental que insistiram em viabilizando o acesso a evidências. Qualquer documentação soviética ou do Bloco do Leste deveria ser desconsiderada. A comissão também suprimiu e censurou inúmeras provas documentais e não apreciou as conclusões do Tribunal de Nuremberg e de outros precedentes históricos. O governo de Mulroney também pressionou a comissão de Deschênes, que dava sinais de independência, a concluir logo os trabalhos, indistintamente do que descobriu. E, afinal, a conclusão da comissão, deduzindo que o número de suspeitos de crime de guerra no Canadá teria sido exagerado em demasia, foi tida como suspeita. O inquérito provocou uma considerável animosidade entre a comunidade judaica do Canadá e as comunidades emigrantes do leste europeu do país. Essas últimas declararam que as alegações de que o Canadá estivesse abrigando criminosos de guerra ou colaboradores não passariam de tentativas soviéticas para desestabilizar a sociedade canadense. Afirmações parecidas foram feitas por representantes da comunidade ucraniana do Canadá no decorrer dos últimos anos, de igual maneira que embrólios como destes movimentos e do histórico registro de guerra do avô materno da vice-primeira-ministra Chrystia Freeland, que editou um jornal pró-nazista, foram levantadas por funcionários diplomáticos russos. Em março de 2022, a Freeland foi fotografado com um cachecol vermelho, preto e vermelho, as cores da UPA, com um bordado com o slogan Slava Ukraini, Heroina Slava. Glória à Ucrânia, glória aos heróis. O slogan de guerra dos ucranianos nazistas. A imagem junto com o slogan apareceu na conta da Freeland no Twitter, mas foi apagada de imediato. Quando a imprensa canadense entrou em contato com o escritório para entrevistá-la, receberam uma resposta vinda do presidente da bancada ucraniana no Congresso canadense, o Ukrainian Canadian Congress. De acordo com jornalistas e pesquisador Moss Robertson, as duas principais organizações ucranianas, a UCC e a Liga dos Ucranianos Canadenses, são fortemente influenciadas por seguidores e admiradores de Stepan Bandera. Tal como foi reportado por Robertson, o ex-presidente da UCC, Paul Grod, solicitou o reconhecimento canadense da OUN e da UPA como nomeados combatentes da resistência, propondo que os contribuintes canadenses deveriam pagar pensão aos seus veteranos. Além disso, ele disse categoricamente com veemência que nega e negou o envolvimento de ultranacionalismo ucraniano no Holocausto. Grod ficou no Conselho do Tributo à Liberdade, Tribute to Liberty, que levantou fundos e realizou lobbies com o governo para a construção do memorial às vítimas do comunismo em Ottawa. Mais recentemente, exaustivas pesquisas feitas por grupos judaicos do Canadá concluíram que mais de 2.000 membros da divisão da Galícia estabeleceram no Canadá após a guerra, a pedido do governo britânico, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá para todo mundo ficar muito bem informado, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá. Quando pichar monumentos nazistas é um crime de ódio. Embora o monumento de Shukowitz em Edmonton seja de propriedade privada do Complexo da Unidade da Juventude da Ucrânia, o complexo foi parcialmente financiado nos anos 70 pelo governo de Alberta, no valor de $75 mil em dinheiro de doação. Em 2020, o complexo recebeu o financiamento de $35 mil pelo governo federal para um sistema de segurança para proteção contra crimes de ódio, entre aspas. A maior parte dos demais candidatos a esse programa de apoio financeiro incluíram mesquitas e sinagogas.
Porta-voz da Segurança Pública do Canadá afirmou que o complexo tinha demonstrado suficientemente a sua fundamentação e de sua comunidade local do projeto estavam em risco de crime motivado por ódio para então ser qualificado para o financiamento do programa. Entretanto, não foram fornecidos mais detalhes do porquê os crimes de ódio terem sido dirigidos à comunidade ucraniana de Edmonton ou aos centros de juventude. A cobertura do incidente foi amplamente enfocada na possibilidade de haver um jornalista cometendo um ato de vandalismo para então realizar uma reportagem a respeito e na possível infração ética de que tal ação poderia implicar. O fato de que existe um monumento de um colaborador do nazismo e criminoso de guerra responsável pela morte de dezenas de milhares não foi o foco principal de grande parte da imprensa. Kinney é um jornalista com atuação crítica ao serviço da polícia de Edmonton, que por isso não o reconhece profissionalmente. Nem todos dão importância para a alegação da polícia sobre a violação do código de ética do jornalista. O KAHN, o Canadian Anti-Hate Network, declarou: Duncan Kinney foi acusado precisamente de grafitar uma estátua nazista e ser legal. Não temos ideia se foi ele. Se descobrirmos quem realmente fez isso, a gente agradece. A façanha foi um serviço público incrível. O Taylor Noax é um jornalista independente e é historiador. E é isso, gente.